Olá, sou o pastor Kleber, quero compartilhar a palavra de Deus com você. Vou ler o texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. À medida que lemos o Evangelho de João, nós nos deparamos com essa verdade maravilhosa e misteriosa, a encarnação do próprio Deus. Então, as Escrituras nos ensinam que Jesus, ele era de fato homem, 100% homem, mas ele também, ao mesmo tempo e de forma misteriosa, era Deus. Ele também é divino. O nascimento de Jesus, então, é aquele ponto da história aonde os céus tocam a terra de modo extraordinário. Foi um momento especial, miraculoso, sobrenatural na história do mundo. O próprio Deus, o Deus eterno, o Deus vivo, o Deus santo, entrou na história, assumiu a natureza humana e interagiu com a sua criação no corpo de um homem. É isso que o evangelista João está dizendo. Note que ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E no versículo 1 do mesmo capítulo, ele vai dizer: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ora, ele está falando de Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele está nos remetendo ao livro do Gênesis, capítulo 1, quando diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz e houve luz. Esta palavra na boca de Deus, essa palavra criadora, disse Deus: haja luz e houve luz. Essa palavra que cria a realidade, agora o evangelista João está dizendo, é o próprio Jesus. Jesus era esta palavra na boca de Deus. Ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Jesus também é divino, da mesma natureza que o Pai. Então veja que verdade maravilhosa. E esta palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então aqui o evangelista João está nos falando deste mistério da encarnação. Jesus estava com Deus no princípio. Ele era aquela palavra criadora na boca de Deus. Mas não somente isso. Ele de fato se tornou homem. Ele assumiu a natureza humana e viveu entre nós. E por causa disso, nós podemos então ver a face de Deus em Cristo. Vimos a sua glória. A glória daquele que era o Filho de Deus vindo da parte do Pai. Ele era alguém cheio de graça e alguém cheio de verdade. O evangelista João está então nos revelando quem de fato é Jesus, essa pessoa especial que era homem, mas também era Deus. Veja, o Criador, ele decidiu interagir com a sua criação. O Criador, aquele que é eterno, aquele que transcende toda a realidade que podemos ver e tocar, aquele que está acima da criação, por amor à sua criação, ele então se torna parte dela para poder redimi-la, para poder salvá-la, para poder restaurá-la. Isso é uma verdade maravilhosa. Este Deus que entrou no mundo, ele passou por todo o processo humano. Ele foi gerado no ventre de uma judia, Maria, foi gerado no poder do Espírito Santo. Ele nasceu como um bebê e ele, mesmo sendo Deus, ele nasceu em circunstâncias inglórias. Ele não nasceu numa realidade cheia de pompa, numa família real, nem numa capital. Ele nasceu numa família simples, numa cidade do interior. Ele foi perseguido logo que nasceu. Um déspota tentou matá-lo, mas não conseguiu.
Ao contrário, ele mesmo mais tarde decidiu dar a sua vida morrendo morte de cruz para que assim nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Então, essa é a mensagem do Evangelho, a boa notícia de que o próprio Deus decidiu nos salvar e ele tinha um plano de salvação e este plano envolvia o nascimento de Cristo Jesus na história há mais de 2000 anos. Envolvia ele se desenvolver como ser humano, viver como um de nós, para que ele pudesse então dar a sua vida por nós. Esse é o mistério do Natal. Aqueles discípulos, os primeiros que andaram com Jesus, eles levaram um tempo para entender tudo isso. Eles não conseguiram entender tudo isso até que Jesus tivesse ressuscitado. Eles pensavam que Jesus era apenas um homem especial enviado da parte de Deus, mas eles se convenceram que aquele homem que eles conheceram, que eles viram crescer ali, não era simplesmente homem. Ele tinha poder de expulsar os demônios, de curar enfermidades, de ressuscitar mortos, e ele mesmo ressuscitou da morte. Então aqueles discípulos entenderam, Jesus também é divino. E eles o adoraram como Deus, eles se prostraram diante de Jesus e o adoraram. Note que aqueles discípulos, eles vieram de uma tradição judaica, aonde só se presta culto a quem é verdadeiramente Deus. Nós não estamos falando de pessoas que estavam acostumadas a adorar vários deuses. Nós estamos falando de pessoas que vieram de uma tradição monoteísta, ou que seja, adora somente a um único e verdadeiro Deus. Mas eles entenderam que Jesus era da mesma essência, da mesma natureza que o Pai. O próprio Jesus disse isso: eu e o Pai somos um. Eles são pessoas diferentes, mas eles são da mesma natureza, da mesma essência, a natureza divina. E é por isso que Jesus foi adorado pelos discípulos. Esse é o mistério da encarnação. O próprio Deus, a palavra criadora que estava na boca de Deus lá no princípio, se tornou carne e viveu entre nós. Milhares de pessoas estão se convencendo de que Jesus, de fato, é Deus, de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é digno de louvor, de adoração, de culto, de que aquelas palavras que Ele deixou para nós são palavras de vida eterna. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Esta é a verdadeira mensagem do Natal. Jesus veio da parte de Deus, mas ele também é o próprio Deus. Que a mensagem do Natal enche o seu coração de alegria, de esperança, e que você possa se convencer de quem é Jesus. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida.